Abençoe cada um no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ler? Apocalipse capítulo 2. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade, ou seu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei de ti o teu lugar, o lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, minha visão está bem embaçada, por isso que eu estou lendo bem compassada aqui, não está fácil. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Pode sentar, no nome de Jesus. Amados, essa palavra fala algo muito interessante, onde Jesus, ele manda uma carta, ou ele manda um recado para um pastor, para o pastor e para a igreja desse pastor, para o pastor que pastoreava a igreja de Éfeso, e aos membros do corpo de Cristo que estava em Éfeso. Amém? O Senhor, ele começa dizendo assim que conhecia as obras daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja determinada, era uma igreja com resultados. Era uma igreja que todo mundo estava comprometido no avanço da evangelização, do mundo. A igreja de Éfeso era uma igreja bem estruturada. Era uma igreja que tinha alcançado realmente certa maturidade. Amém, igreja? Era uma igreja que, eu quero dizer assim, que qualquer pastor sonharia em pastorear essa igreja. Porque a palavra do Senhor diz assim que essa igreja, o Senhor disse: eu conheço as tuas obras, conheço os trabalhos que vocês têm feito, eu também sei o quanto vocês são capazes de enfrentar o sofrimento. Vocês enfrentaram o sofrimento, não pararam, não desistiram, vocês perseveraram. Quando eu digo de sofrimento, é porque naquele período ali, ainda havia perseguição contra a igreja do Senhor, ou se havia, amém? Segundo a história, justamente em Éfeso, o evangelista João, foi lá que ele foi preso e enviado para a ilha de Patmos, amém? Para morrer ali naquele local. Então, aquela igreja, ela sem sombra de dúvida, ela sofreu perseguição, opressão. Quando a gente começamos a nos destacar no Evangelho, logo a gente começa a receber também as pedradas. Esse dia atrás, a gente numa live, a pastora ministrando aqui no culto das irmãs, um culto muito abençoado, e de repente algumas pessoas comentando: glória a Deus, aleluia, amém e tal, sendo abençoado. Alguém que eu acho que não estava nem no Brasil, esqueci o nome da cidade dele, onde ele estava,
ele escreveu bem assim: mais uma trambiqueira. Amém? Mais uma trambiqueira. Ou seja, uma afronta. Amém? Uma afronta. E agora, a gente exclui a live, a gente... Não, deixa quieto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós sofremos afronta, bem-aventurado aqueles que sofrem pela causa do Senhor, né? Mateus capítulo 5 vai falar isso para nós. E essa igreja de Éfeso, ela sofreu as opressões daquele tempo. Aquele tempo, ali, a religião que dominava era a religião ao culto da deusa Diana, sabe, da fertilidade. E era legal para aquele povo naquele tempo, sabe por quê? Porque aquele povo não precisava andar em santidade, eles não precisavam cuidar, sabe, da sua moral, da sua ética, das suas ações. Quanto mais carnal eles vivessem, mais agradava a deusa Diana. Então logo havia muito pecado na área sexual. Na verdade, a deusa Diana se alimentava das orgias. Olha, Éfeso era, na verdade, naquele período ali, a segunda maior cidade do mundo, a mais populosa do mundo. E foi nesse contexto, nesse ambiente, que essa igreja cresce, que essa igreja começa a viver, que essa igreja começa a enfrentar uma imoralidade que era tamanha, uma religião a uma deusa que dominava tudo, né? Toda aquela região. E de repente vem o cristianismo, separando-se dos erros e do pecado, e enfrentando as perseguições naquele momento, e eles começam a avançar, começam a progredir, e vem as afrontas, vem as cadeias, vem os açoites, vem as perseguições, e eles não param, e eles vão para frente. Amém, irmãos? Às vezes, há muitas pessoas que param de servir o Senhor, porque sofrem afronta dentro de casa. Quando o filho se converte, quando alguém se converte dentro de casa e diz: eu vou batizar. Aí começa a chacota, começa a perseguição, começa a levantar, né? O diabo começa a se levantar dentro da casa, dentro da amizade, mas nada comparado, irmão, com o que esse povo aqui enfrentou. Não é verdade? Nada comparado. E a Bíblia fala, Jesus fala, que conhecia as obras daquele povo. Oh, glória a Deus! Conhecia as obras e sabia que eles eram perseverantes. Amém? Independente das tamanhas lutas, eles perseveravam. E sabe o que era interessante também? Que eles não se deixaram dominar pelo mal, não se deixaram dominar pelas pessoas más, pelas más influências. Aqui a Bíblia diz que eles analisavam aqueles que se diziam pregadores, aqueles que se diziam apóstolo, mas que na verdade eram homens que viviam pregando coisas da carne e não da parte de Deus, aqueles que traziam um novo evangelho que não era o evangelho de Cristo, aqueles que adulteravam a palavra do Senhor. Não é de hoje que a gente vê pessoas pregando para si mesmo, para os seus próprios benefícios, né? E a Bíblia diz que é assim que levantava algum pregador, que começava a extorquir, que começava a pregar de maneira inadequada, esse povo aqui já se reunia e cortava o camarada fora. Não aceitava falsas doutrinas, não aceitava, sabe, heresias dentro da igreja. Era um povo que zelava pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Era um povo que zelava pela palavra de Deus. Irmãos, só que Jesus disse assim: tenho contra ti uma coisa, que vocês esqueceram do primeiro amor. Amém? Eu escrevi aqui na linguagem de hoje, olha que lindo entre aspas: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como amava no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam
o que fazia no princípio. Se não se arrepender, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Eita Deus, o povo fazia obra, o povo não deixava heresias entrar, o povo aqui agia, ouvia-se, só que tinha um problema. A Bíblia fala aqui que eles esqueceram daquele amor do início de tudo. Amém? Tenho contra ti, contra vocês, que agora vocês não me amam como amavam no princípio. Como me amavam no princípio. E aqui eu consigo ver, irmãos, que tem como nós amarmos o Senhor em algumas classificações. Existem alguns níveis de amor que nós atribuímos a Jesus, né? Que nós atribuímos a Jesus. É como se fosse uma você vai chegar no mercado e você vai pedir uma carne, aquela carne de primeira, top das galáxias, suculenta, molinha, bom para fazer churrasco. Na verdade é bom para fazer qualquer coisa, é de primeira, é mais caro, mas é nobre, vale a pena, quem tem dinheiro, vale a pena. Existe aquela de segunda, dá um trabalhozinho a mais, mas as mulheres que são aptas e têm um talento para a cozinha também conseguem deixar muito bem, mas já é de segunda, é mais barata, já tem alguns nervos, algumas, né? Já é mais dura. E existe aquela carne de terceira também, não é verdade? E alguns não querem nem ver essa carne, mas para outros é a única coisa que ele consegue comprar, não é verdade? Eu me lembro de um momento que nós passamos, graças a Deus foi breve, em que a nossa família não tinha como ir no mercado e comprar a melhor carne. Então minha mãe ia lá e comprava carcaça de galinha. Alguém sabe o que é isso? Todos sabem, né? Carcaça de galinha. Mas a minha mãe era assim tão top na cozinha, que ela cozinhava aquela carcaça de galinha não sei quanto tempo. E ela ficava tão molinha e tão bem temperada, que a gente comia até com osso e tudo. Algumas partes daquela carcaça a gente mandava para dentro, de tão deliciosa. Mas o fato é que a gente queria comprar o peru, ou a galinha de primeira, caipira, né? Mas nós não tínhamos condições de comprar esse nível de galinha. Então a gente comprava a carcaça da galinha, fazia uma sopa de mandioca, que tinha um mandiocal na nossa casa, e ali mandava para dentro e as crianças comiam muito. Amém? Aqui Jesus disse assim: veja o quanto vocês caístes. Fala de esquecestes do primeiro amor. Irmãos, quando tem o primeiro, tem o segundo. Se tem segundo, pode ter terceiro, ou quarto, ou quinto. É isso que o Senhor está falando. Lembra do primeiro amor. Se tem o primeiro amor, tem o segundo também. E Deus estava entendendo que essa igreja não amava mais Ele em primeiro amor, no primeiro nível de amor. Mas essa igreja agora estava no segundo, ou no terceiro, ou no quarto nível de amor. Fazia a obra? Fazia. Analisavam a Bíblia? Sim. Mas não fazia por amor, não fazia com alegria. Quando você vai trabalhar em um ambiente de serviço, onde tem mais de uma pessoa trabalhando, ou duas, você consegue, em poucos dias de serviço, você consegue ver claramente quem trabalha com amor e quem trabalha porque é o emprego dele. Amém? E fica aí a dica. Muitas vezes você dobra o seu joelho, pede oração, faz jejum: Senhor, me dá um serviço, Senhor, abre a porta, Senhor. Aí o Senhor vai lá e abre a porta para você, você arruma um serviço. Quando passa aí alguns meses ou ano, você fica lá já espraguejando tudo: meu Deus, que serviço é esse? Está me explorando, e não sei o que, e pai, coisa e tal. Será que Deus vai ter te dado um serviço tão ruim assim? Não foi resposta de oração para você? Irmão, glorifica por esse emprego. Se você abriu a visão que você pode voar mais alto,
Amém? Então começa a treinar as suas asas, começa a se habilitar para isso, mas faça aquilo que você está fazendo com amor, porque esse é o princípio da prosperidade, amar tudo aquilo que você faz. Amém? E aqui o texto diz assim: lembra do quanto você caíste, quantidade de que você caiu. Eu lembro de quando eu morava no sítio, e tinha uma ladeira muito íngreme, que fala? Muito profunda. E a minha bicicleta estava sem freio. E estava um tempão de chuva, mas escureceu tudo, porque quem anda em sítio, mata fechada dos dois lados, sabe o que eu estou falando. Às vezes você não consegue ver nada. Aquele dia era assim, não conseguia ver nada. Tem vezes que você anda assim, você acha uma agulha no chão. De tão clarinho, no sítio você consegue perceber essas mudanças. E tem vezes que você não vê nada. Como a minha bicicleta estava sem freio, os bicicleteiros vão saber disso. Eu sentei na garupa e peguei no cridão. Ia descendo, freando com os pés. Consegue entender? Sentei na garupa, não no banco, mas na garupa lá, porque ficava mais baixo. E o meu freio era o pé. E fui descendo. Mas pensei que daria certo. Imaginei que fosse dar certo. Mas era muito íngreme. E aquele trem começou a pegar velocidade, eu já fiquei em pé, sentei no banco e só no rumo, e fui, pensando que eu ia chegar lá embaixo. Mas quando chegou no meio do caminho, irmão, eu entrei dentro de um buraco e eu saí descendo morro abaixo. Eu cheguei mais rápido que se tivesse montado na bicicleta. Amém? E eu fiquei talvez ali pelo meio do morro. Eu não desci totalmente. Entende isso? O morro era longo, né? Era longo. E eu caí no meio do morro, saí batendo, mas mesmo assim não cheguei no final do morro. E o Senhor está dizendo: olha, vocês estão descendo morro abaixo. Lembra do primeiro amor. Lembra do primeiro nível. Veja o quanto vocês caíram. E arrependam-se. E arrependam-se. Por que arrepender-se? A Bíblia fala que perder esse amor, cair nesse amor, chegar ao segundo ou terceiro nível, isso é um pecado. Não é simplesmente uma questão: agora eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Irmão, se você estiver nesse nível, você está em pecado. Porque senão o Senhor não diria: lembra de onde caíste, arrependa-se. E Ele fala: porque se vocês não se arrepender, eu vou tirar do meio de vós o vosso castiçal. O castiçal era tipo uma lamparina na época. Aquela lamparina era profética. Aquela lamparina era a luz que simbolizava a salvação, a intimidade que aquele povo tinha com Deus. Deus estava dizendo: se vocês me amarem da maneira que vocês estão amando, se vocês me amassem nesse terceiro nível aí, eu simplesmente vou retirar a minha luz de vocês. Não me importa o quanto vocês fizeram por mim, o quanto vocês trabalharam, não importa o tamanho do sofrimento que vocês enfrentaram, açoite, perca de filho ou de esposa, prisões. Se não houver amor aí dentro do coração de vocês, eu retiro a vossa luz, eu retiro o vosso castiçal. Qual é a esposa que quer ter um marido do lado que não a ama? Faz assim. Qual é a esposa que quer ter um marido do lado que o marido não ama ela? Qual é o esposo que quer ter uma esposa do lado que não ama ele? Vocês entendem isso? Por que o Senhor não aceitava aquele povo estar do lado, está fazendo a obra, mas não amá-lo? Porque o Senhor não precisa mendigar amor de ninguém, Ele se ama. Estão entendendo? Ele ama e retribui o amor que nós damos. Mas se nós não quisermos amar a Ele, Ele entende. Ele não tem ferida que nem nós. Eu não te amo mais, não, pelo amor de Deus, não vai embora não. É a nossa ação, não é? Não, vamos ver o que está acontecendo aí, vamos conciliar essa situação. Deus me livre, você está indo falar isso para mim? Não, amor, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer aí, pelo amor de Deus. Vamos chamar pastores aí da cidade inteira, vamos conversar. Mas igreja, Jesus não tem pereba no coração. Ele está bem resolvido. Se você não quiser amar a Ele, também não precisa trabalhar para Ele.
Não precisa trazer o alimento dentro de casa, não precisa fazer nada, Ele dá os pulos dele. Amém? E quando nós paramos de amar o Senhor no nível que Ele quer que nós amamos, sabe o que significa? Que nós estamos amando a outra coisa no lugar dEle, que nós estamos ocupando o espaço dEle com outras coisas. Entende isso? E a Bíblia, ela é muito clara. Eu vou ler aqui em Tiago capítulo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entende isso? Sabe por que muitas vezes o nosso amor vai se esfriando por Deus? As distrações, relacionamentos distante da casa de Deus, diante do padrão de Deus, são distrações. Amém? Redes sociais roubam o nosso coração, roubam a nossa mente, roubam o nosso tempo, forja o nosso caráter. Estamos sendo, bombardeados por informações, e que isso vai ditar quem seremos amanhã. E tudo isso são distrações que faz com que a gente esqueça de Deus por um momento e ficamos focados em outras coisas. Coisas tão simples, queridos, como esporte, academia, internet, namoro, casamento, filhos. Coisas dessa terra que todos nós precisamos fazer, mas se nós não tomarmos cuidado, tudo isso vai tirar nós de Deus e vai nos distrair do Senhor. Amém? Tudo isso nos distrai de Deus, afastando nossos olhos de Deus, afastando o nosso coração de Deus, afastando nossa vida de Deus. É por isso que o Senhor disse: arrependam-se. Porque se eu e você não analisar a nossa vida, se eu e você não conseguirmos enxergar aonde estamos, não vai haver arrependimento. Concorda? Lembra que eu preguei aqui semana passada? Desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E sabe para quem que Deus tinha falado aquela palavra? Para Éfeso. Para a igreja de Éfeso. Desde os primórdios, desde quando aquela igreja ainda estava sendo forjada e formada, o Senhor estava dizendo: ei, levanta-te dentre os mortos, não se conforma em viver com mortos, com aqueles que fazem o que é errado. Levanta-te, põe-te de pé. Quem que se colocaria de pé? Era eles mesmos. Deixa eu achar aqui um texto aqui interessante. Efésios, acho que é Efésios capítulo 1. Olha só o que o Senhor fala para Éfeso, muitos anos antes. Essa carta que João escreve aqui para Éfeso, já foi 30 anos depois da morte de Paulo. Amém? E olha que Paulo, que foi o que abriu a igreja de Éfeso, que estava colocando as raízes, os alicerces de Éfeso. Olha só o que Paulo fala para aquela igreja: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo estava dizendo para aquela igreja: ei, Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo. Lembra quando Deus estava fazendo a terra? Que a gente ouve na palavra de Deus,
A Bíblia não diz que Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quando Ele estava formando a terra, Ele já sabia dessa geração. Ele já sabia de tudo que ia acontecer pela frente ainda. E Ele já estava imaginando a igreja de Éfeso. E Ele diz assim, olha, antes que a terra fosse formada, Deus já os havia elegido para que vocês fossem santos e irrepreensíveis em amor diante de Deus. Esse era o propósito daquela igreja: fazer, mover-se, andar, existir, mas em amor. Porque a igreja, a Bíblia diz que você pode fazer o que você quiser, ajudar órfãos, viúvas, enfim, você pode dar tudo que você tem aos pobres, mas se você não tiver amor, nada adianta. A pessoa que faz as coisas sem amor, sabe, pode ser bonito que nem um sino, retine lindo, escuta na cidade inteira, mas é oco por dentro, não tem nada. Amém? Não tem nada. Então nós precisamos amar a Deus. Amar a Deus. Ser apaixonados pelo Senhor. Eu já aconselhei casais aonde ambos diziam assim: eu não amo mais. E eu disse, mesmo que não houver amor mais, mas o amor é uma decisão, é uma escolha. Se você decidir começar a plantar o amor, é uma questão de tempo, você vai estar amando essa pessoa de volta. Em alguns casos eu vi que eles plantaram, estão juntos. Em outros casos eu vi que eles não regraram o amor, e realmente o casamento acabou. Esse amor de Deus, de você para com Deus, você precisa alimentar esse amor. Você precisa procurar intimidade com esse Senhor, com o Deus da sua vida. Porque se você servir a Ele sem amor, Ele não quer. Se você não consegue amar nada e nem ninguém, chegou a hora de você pedir para Deus um coração novo. Chegou a hora de você pedir para Deus quebrar o seu coração e te dar um coração diferente. Porque sem amor, você não verá Deus. Sem amor, você não entrará no reino de Deus. Amém, igreja? Eu quero ler aqui um texto. Ou melhor, lembrei aqui do profeta Amós. O profeta Amós é um cara incrível. Porque ele foi um profeta que pouco ele escreveu, mas ele pregou mais com a sua vida. Deus disse para ele: casa com a prostituta. E ele foi lá e casou com a prostituta. Aí essa prostituta saía, traía ele, vinha grávida, e Deus dizia: recebe, pega de volta. Daqui a pouco ela, tinha filhos, ficava bonita de novo, acho que fazia uma malhaçãozinha, e aí saía de novo, pegava outro filho, e Deus dizia para Amós: Amós, é seu, pode cuidar. Daqui a pouco a mulher já estava recuperada do filho, tinha passado o resguardo, e saía de novo. Fazia outro filhão, e Deus disse: pega de novo. Até que um dia ela saiu e não voltou mais. E aí um dia ele passando pela rua e vendo uma feira de escravo, lá estava a mulher dele toda acabada, destruída, arruinada, só o bagaço. Tinha feito que nem a laranja, chupado tudo e ficado só o bagaço. Aí Deus disse: pega toda a sua economia e compra essa mulher, compra ela de volta. E ele foi lá, vendeu tudo que tinha, toda a sua economia, e comprou essa mulher de volta. E Deus disse: essa é a pregação do seu ministério. Diga ao povo de Israel que eles são como prostitutas, que estão me traindo com deuses, com a carnalidade, com a imoralidade, mas não conseguem ser fiel a mim. Mas eu vou comprar eles muito caro. Vou pagar um preço muito caro por eles. Aleluia! E lá na cruz do Calvário, o Senhor nos comprou
aquela prostituta infiel. O Senhor comprou com o sangue de Jesus, que irmãos, através desse pagamento, através desse grande valor, hoje nós temos esse acesso a Deus. Amém? Mas, igreja, talvez você fale, pastor, eu acho que eu não consigo mais ser fiel a Deus, não consigo mais ser crente de verdade. Parece que sumiu dentro de mim todo desejo, toda vontade de cultuar, de estar em Deus, de estar com Deus. Eu quero dizer para você que você não é o primeiro que passou por crises. Você não é o primeiro que deixou o seu amor por Deus morrer. E a Bíblia diz que Ele é o quê? Amor. Se você se aproximar do Senhor, Ele vai ressuscitar esse amor. Pastor, já estou tão de idade, eu não consigo mais voltar esse amor. Em Isaías capítulo 40, versículo 28 diz assim: não sabeis vós, não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem cansa nem se fatiga. Que nem cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Vamos ficar de pé? Amém? Os jovens correrão e se fatigarão, os moços certamente correrão. Olha só, o Senhor mostra um homem no auge da sua força humana. Se ele for criança, ele é meio fraco, concorda? Se ele for adolescente, também. Se ele já for um adulto, já está gastado. E se for idoso, mais ainda. Então o auge da força humana é na onde? Na juventude. E o jovem, por mais forte que seja, conforme for o caso, ele vai correr tanto que ele vai cansar. Em algumas situações ele vai até cair. Eu lembro quando eu jogava bola, jogava muito, irmão. Pegava de manhã até de noite. Não jogava bem, eu jogava muito, entendeu, né? Eu lembro que tinha vezes que dava cãibra, que a gente caía pelo chão lá fora e o trem pegava, entendeu? Porque era direto, era todo dia a gente brincava. Tinha um campinho do lado da casa, imagina, um campinho de gramado. Rapaz, a gente comprou uma bolinha de capotão lá, meu irmão. Todo dia a gente jogava. Até os jovens se cansam e caem. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz? Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não tem motivo de você ficar distante desse amor de Deus. Não importa se você caiu desse amor, não importa o quanto você caiu desse amor. Talvez ainda exista um amor aí dentro do seu coração, mas o Senhor está dizendo: é pouco, eu quero você inteiramente a mim. Amém? Eu te quero inteiramente a mim. Em Joel capítulo 2, 28 diz assim: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Mesmo que você já estiver velho, se você buscar esse amor de Deus na sua vida, você vai ter sonho. O sonho, você sonha. E aí você precisa de um tempo para realizar. Mesmo que você estiver velho, você ainda terá sonho. Muitas vezes quando nós estamos ficando de idade, a gente já pensa: essa coisa já não dá mais para mim. Isso aqui eu já não tenho mais força para isso. Não tenho mais fôlego, não tenho mais ânimo para isso. Mas a Bíblia diz que se você estiver alinhado em Deus, se você estiver ligado em Deus, o Espírito do Senhor virá sobre toda a carne, sobre homens e mulheres, sobre jovens e meninas, e sobre idosos. E Deus dará a eles sonhos, motivos para viver, para realizar. Amém?
sem o propósito de Deus. Até o jovem cansa e cai dizendo: não aguento andar, não aguento correr. Mas em Deus há uma renovação de força, há uma renovação de fé, há uma renovação de esperança. Com quantos anos Abraão começou a ser pai de nações? Onde todo mundo já dizia: isso aí, esse velho já era, acabou para esse velho. Amém? Quando todo mundo dizia para Sara: essa daí já acabou, acabou. O Espírito de Deus tocou no ventre dela e disse: existe alguma coisa difícil demais para mim, Sara? Daqui 1 ano você terá um filho. Nesse mesmo ano você já vai estar, brincando com o seu garotinho. Amém, irmãos? É só buscar no Senhor. É só buscar o Senhor, e Ele restituirá o amor. Ele restituirá esse amor. Eu quero que você fique agora com seus olhos. Vamos adorar o Senhor, pastora? Amém? Com seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. Adore o Senhor. Feche seus olhos. Esqueça quem está do seu lado. Se você estiver em casa, estiver ligado nessa palavra, Deus vai alinhar você nessa noite. Glória Sim, seja a Deus. Espírito Santo de Deus, Pai. Tu és um Deus que nos ama, Jesus. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que eu sou. Aleluia, Deus. A ti. Glórias a ti, Jesus. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso. Quebrante-se diante do Senhor. Pés, Quebrante aos pés o do seu meu coração agora diante do Senhor. Aleluia. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso. O Espírito Santo de Deus está aos teus pés, ouvindo você agora. aos pés do meu amado. Ele está te ouvindo agora. Esse povo fazia algo para Deus, Nós nos quebrantamos a ti, Jesus. se envolvia nas causas de Deus, Aleluia. mas só não dava para Deus o coração. Aos teus pés estou, Só não dava para Deus o próprio coração. pra render tudo Tinha caído nesse amor. que eu sou. Aleluia. A ti. E Deus, o Senhor, chamou aquele povo para perto dele. Meu perfume, Chamou aquele povo para próximo. Deu àquele povo uma oportunidade de se arrepender, de limpar a aliança, de fazer uma aliança com ele, dizendo: fui perdoado arrependa-se, logo que te vi. lembra de onde caíste e volta aquelas práticas de outrora, de quando você orava, de quando você cantava, de quando você ia para a igreja e você chorava, de quando você tinha expectativa em fazer algo e realizar algo. Aleluia. Eu quebro meu vaso. Muitas coisas podem ter acontecido no meio quebro meu do percurso. vaso aos teus pés. Frustrações, Aos pés do meu
decepções, feridas, eu quebro meu vaso, com irmãos, quebro meu vaso dentro da própria casa do aos Senhor. teus Alguma coisa aconteceu para o seu amor acabar. aos pés Alguma do coisa meu aconteceu. amado. Talvez o diabo apresentou uma boa fruta, Quebro meu vaso, dizendo para você: não tem problema. eu quebro Você pode meu se alimentar. vaso aos teus E quando você observou, você já pés, estava distante, aos pés do meu Você já tinha amado. perdido a comunhão com Eu Deus. quebro meu vaso, Mas hoje o Senhor está dizendo: ei, eu quebro volta, meu vaso, volta,